É muito bom nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Um momento especial, um momento de parada, de reflexão, de meditação, de escuta da Palavra de Deus. Esse instrumento poderoso da voz de Deus que fala conosco hoje. É muito importante nós conhecermos as Escrituras. São Jerônimo vai dizer, a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. E nós não queremos ser ignorantes nas Escrituras. Por isso, já estamos agora no Antigo Testamento, estudamos todo o Novo Testamento, agora estamos no livro do Êxodo. Então, quero convidar você a abrir o seu coração e, junto comigo, suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia e também o seu caderno para nós darmos prosseguimento ao estudo do livro do Êxodo. Então anota aí, se é no caderno ou no celular, onde você estiver anotando, Êxodo 25, de 10 a 22. Êxodo 25, de 10 a 22. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Farás uma arca de madeira de acácia com 125 centímetros de comprimento, por 75 de largura e 75 de altura. Revestirás a arca de ouro puro, por dentro e por fora. Em volta porás uma moldura de ouro. Fundirás 4 argolas de ouro e as porás dos 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás varais de madeira de acácia e os revestirás de ouro. Introduzirás os varais nas argolas dos lados da arca, para carregar a arca. Os varais ficarão sempre nas argolas e não serão tirados. Na arca porás o documento da aliança que te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 125 centímetros de comprimento e 75 de largura. Farás 2 querubins de ouro polido das 2 extremidades do propiciatório, um de cada lado, de modo que os querubins estejam nos 2 extremos do propiciatório. Os querubins, com as asas estendidas por cima, estarão encobrindo o propiciatório, um em frente do outro, voltados para o propiciatório. Porás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca o documento da aliança que te darei. Ali me encontrarei contigo, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins colocados sobre a arca da aliança, eu te comunicarei tudo o que deves ordenar aos israelitas. Nós estamos seguindo as instruções de Deus sobre os objetos de culto, o tabernáculo. Agora é a arca da aliança, a arca com o testemunho da aliança. Então, o que vai ter na arca? Daqui para frente, a gente vai saber ainda lá no livro do Êxodo. Eu já estou fazendo um spoiler. As tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos, um pouquinho do maná e a vara de Moisés. São os 3 objetos que estarão dentro da arca. E a arca, ela simboliza o lugar da manifestação de Deus, de onde Deus falará com Moisés e com o povo. Então, por isso ela tem todos esses detalhes. Veja só, ela deve ser de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura, 1 côvado e meio de altura. Revestirás a arca de ouro puro, aplicado por dentro e por fora. Então, ela é revestida de ouro por fora e por dentro. Em volta porás uma moldura de ouro. Fundirás 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Por que o ouro? É o metal mais precioso. Então, aquilo que é mais precioso tem que ser dado para Deus. Porque é onde Deus vai falar, é onde Deus vai manifestar a sua santidade, a sua glória. E você acredita que Deus está instruindo Moisés, como eu acredito, e é Deus que está mostrando para ele a dignidade com que tem que ser feito a arca onde ele falará com o seu povo. Você já entrou na igreja, onde tem um sacrário dourado,
onde fica ali a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Você está percebendo que na Igreja Católica nós trouxemos essa herança, não é, do simbolismo, da dignidade, da majestade de Deus em tudo aquilo que nós fazemos? Quantas vezes nós somos criticados, não é verdade? Até mesmo por irmãos que não professam a fé católica. Mas olha, você entra na igreja, você vai lá na capela, está lá o sacrário, o lugar mais digno no sentido da presença de Deus, porque ali fica Jesus sacramentado, né? A hóstia consagrada, a presença real, o corpo, sangue e alma. Quando você olha o altar, onde é oferecido o sacrifício da missa, ele tem dignidade, ele é coberto por uma toalha digna, bordada, ornado de flores. Aí você vai entender a beleza do decoro litúrgico, de tudo aquilo que nós vivemos na nossa liturgia. Mas olha só a liturgia que Deus está instituindo, né? Aí continua: farás os varais de madeira de acácia e os vestirás de ouro. Introduzirás as argolas do lado da arca, os varais para transportá-la. Os varais permanecerão nas argolas da arca e não serão tirados. E na arca porás as tábuas do testemunho que eu te darei, ou seja, as tábuas da lei. Aquilo que é importante que seja lembrado e aplicado, praticado. Depois, ele vai começar a dar as novas instruções sobre o propiciatório. E aqui é muito importante a gente perceber o valor do propiciatório. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Então, o propiciatório é o lugar de onde Deus perdoa o povo, onde se coloca o sangue do sacrifício dos animais, símbolo do perdão de Deus. O propiciatório, o lugar onde acontece o perdão de Deus, e posteriormente Deus vai falar: de onde eu falarei contigo e darei instruções ao meu povo. Agora tem algo importante aqui, versículo 18, que vai dar aí o que falar para nós. Farás 2 querubins de ouro em obra lavrada, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Se você pegar uma Bíblia protestante e for ler esse versículo 18 do capítulo 25 do Êxodo, estará lá a mesma ordem. Deus mandando fazer uma imagem. Ah, então Deus se contradiz? Deus então se contradiz? Eu já expliquei lá, e muitos católicos caem nessa lábia das imagens. Então Deus se contradiz. Claro que Deus não se contradiz. Lá, quando ele proibiu fazer imagens de deuses pagãos, que eram feitos pelos cananeus. Então você tem que olhar o contexto, você tem que contextualizar a palavra, saber do momento em que ela... Agora Deus está mandando construir 2 anjos, 2 querubins. Querubins são 2 anjos, não são 2 imagens? 2 imagens de 2 anjos. De ouro aqui ele ainda manda fazer, em obra lavrada, farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze um querubim numa extremidade e um na outra extremidade. Farás os querubins saindo com as 2 asas da extremidade do propiciatório. É nesse movimento aqui que o querubim tem que ser feito. Ó. Um movimento de adoração, de prostração diante de Deus. Eles adoram a Deus, eles não são Deus. As imagens que nós temos na Igreja Católica não são Deus, são imagens da Virgem Maria, que ali demonstram a mãe de Deus, aquela que foi escolhida para ser a mãe do Verbo, da 2ª pessoa da Santíssima Trindade. Nós temos a imagem de São José, dos santos, que simbolizam homens e mulheres que se deixaram tocar pela graça e pela santidade de Deus. Eles não são Deus. É falácia, é mentira quando dizem isso. E aqui fica muito claro, né, tudo aquilo que Deus estabelece. Ali me encontrarei contigo, versículo 22. E de cima do propiciatório, por isso que tem que ter os 2 anjos ali, né? No meio dos 2 querubins postos sobre a arca da aliança, te farei tudo o que te ordeno a respeito dos israelitas. Te falarei tudo o que te ordeno. Então, é o próprio Deus que vai estabelecendo como ele quer ser cultuado, adorado, os objetos como devem ser feitos, a dignidade de cada objeto, a Arca da Aliança, que é esse lugar muito específico, né? Ela foi perdida e não foi mais encontrada, mas nós percebemos aí como que Deus vai demonstrar a mim e a você o valor que nós devemos colocar em cada coisa, em cada objeto, em cada edificação, para a glória de Deus. Mensagem de hoje: tudo deve ser feito para
a glória de Deus. As minhas escolhas, decisões, a minha vida, a busca pela santidade, tudo para a glória de Deus. Que o Senhor seja exaltado e reconhecido através da nossa vida, através das edificações religiosas, através da liturgia que celebramos. Tudo para a maior honra e glória de Deus. A santidade de Deus é reconhecida na santidade de vida que nós escolhemos viver. Mas é Ele que tem que ser reconhecido, não eu que tenho que me colocar, eu sou importante, eu sou santo. Não. É Deus que vai ser reconhecido e visto em nós, mas também nas nossas edificações, nos nossos templos, em tudo aquilo que nós fazemos para que Deus seja glorificado e engrandecido. É isso. Esse é o caminho, essa é a direção que Deus dá. E é isso que a Igreja Católica vive. Ame essa igreja, seja fiel a tudo que ensina a Igreja Católica. E você vai experimentar um dia a eternidade feliz, porque você foi fiel até as últimas consequências. Vamos rezar? Senhor, que esse seja o princípio que eu sigo na minha vida e que os meus irmãos seguem também em suas vidas, o princípio da glória do Senhor. Que o Senhor seja sempre glorificado, exaltado, reconhecido na nossa vida, na minha vida, nas minhas decisões, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, na minha maneira de falar, na minha maneira de viver. Que o Senhor seja reconhecido, engrandecido, glorificado. Mas tudo o que nós fazemos e fizermos para o Senhor, que seja para a sua glória. Não para que o nosso nome seja glorificado, mas para que o seu nome seja engrandecido. O Senhor seja visto, o Senhor seja amado, adorado e glorificado. Assim como o próprio Pai, o próprio Deus instrui Moisés de como ele deve fazer o tabernáculo, de como ele deve fazer a arca da aliança, como ele deve fazer o propiciatório, tudo para que a glória de Deus seja vista e Deus possa falar através de tudo aquilo que Ele mesmo instrui que deve ser edificado e feito. Que assim seja na minha vida, que assim seja na nossa espiritualidade católica, na nossa liturgia, tudo para a maior honra e glória do Senhor. Amém. Entenda uma coisa, tudo aquilo que nesses 2000 anos foi edificado na igreja, foi edificado para a glória de Deus e para que Deus seja reconhecido, visto, amado e adorado na Santa Igreja. Então, não tenha medo de seguir a doutrina, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério da Igreja. Na Igreja Católica nós temos todos os meios de salvação. Permaneça fiel até o fim. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.